Conversando com o Especialista, onde nós, radiologistas, conversamos com vocês, especialistas, das mais diversas áreas de atuação. Você é o primeiro neurorádio intervencionista que nós entrevistamos, justamente para alinhar o que nós, radiologistas, precisamos valorizar, o que nós precisamos colocar no laudo, procurar num exame que vocês solicitam para determinadas patologias. E hoje a gente vai estar conversando do papel da imagem, como nós podemos ajudar vocês no manejo do AVC e como o que nós colocamos no laudo pode interferir na conduta, não é mesmo, Carlinha? Exatamente. E a questão do protocolo AVC é uma coisa assim, muito fascinante. A questão da rapidez, a gente tem que estar atento. A questão de uma identificação rápida, os sinais e sintomas. Então, temos que ter uma imagem rápida. E é isso aí que a gente vai querer puxar um pouquinho e querer que você fale um pouquinho para a gente dessa questão do protocolo AVC, dos exames que são realizados inicialmente antes da tomografia, mas a gente vai chegar daqui a pouco, mais tarde a gente está conversando mais. É só uma introdução mesmo para a gente ver se as pessoas estão entrando ainda para ninguém perder nada, porque vai ser muito bom. Perfeito. Então, eu vou apresentar a Alexandre Drayton, é especialista em radiodiagnóstico e imagem médica pelas universidades Paris 5, Paris 6 e Lille 2. É isso, Alexandre? Pronuncia aí essa última. É Lille 2, Lille. Isso. Anjo radiologista e radiologista intervencionista pela Sobrice, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia e coordenador da neurointervenção dos hospitais Cardiopulmonar e Hospital São Rafael, aqui em Salvador, Bahia. Drayton, como a gente falou, é um prazer tê-lo aqui. Então eu vou começar, viu, gente? O AVC, ele representa a principal causa... Claro, não, com certeza. Então, como o AVC, ele representa a principal causa de incapacidade permanente no mundo. Então, independentemente da especialidade, radiologista, neuro, enfim, clínico, devemos estar sempre atentos aos sinais e sintomas e para perceber a necessidade de um diagnóstico rápido. Afinal, o jargão todo mundo conhece, tempo é cérebro. Então, fale um pouco como o fator tempo pode mudar tanto o manejo quanto o prognóstico de um paciente com sintomas de AVC. A tua pergunta é muito boa e a tua introdução é melhor ainda. Nós somos 20 pessoas aqui, 21 agora. 5 de nós vai ter um AVC até o final das nossas vidas. Isso é estatística. Tá? Então, o AVC ele é um problema de saúde pública que interessa a qualquer profissional da área de saúde. Tá certo? Então, uma doença que mata mais do que o câncer e compete com as doenças cardiovasculares em relação ao número de mortes é um problema gravíssimo e que interessa a todos nós, independente se somos da linha de frente ou da retaguarda no tratamento do AVC. Esse é um primeiro ponto pacífico. Toda vida que eu vou falar de AVC, eu faço questão de bater nessa tecla e às vezes o pessoal confunde a estatística com agouro, né? E não é, né? 1 entre 4 pessoas vai ter um AVC até o final dos seus dias, a partir da idade de adulto jovem, né? A partir dos 23, 25 anos de idade. O AVC, para mim, deveria ser uma doença, como é em Fortaleza, de notificação compulsória. Um dos estados, a gente tem 2 estados da federação muito organizados no que diz respeito ao combate ao AVC. Um é o Ceará, o outro é Santa Catarina. E núcleos espalhados também, muito bem organizados. Rio Grande do Sul também, Ribeirão Preto. Mas eu sempre costumo trazer para a nossa realidade, poxa, se os colegas lá do Ceará conseguiram fazer, é porque é factível e a gente aqui também conseguiria fazer. Para tanto, basta um esforço multifatorial.
Em relação ao tempo, essa é uma premissa que tem caído um pouco, eu não diria em desuso, mas que a gente tem dado menos importância. E o que eu quero dizer com essa minha frase? Menos importância em que sentido? Tem um viés aí, tem um bias nessa frase. É que o tempo ele continua sendo importante, mas não tão importante quanto a gente pensava 5, 6, 7, 10 anos atrás ou 20 anos atrás, quando eu comecei. Por que ele continua sendo importante? Porque a cada minuto nós perdemos, em média, 2 milhões de neurônios. Né? Então, assim, uma hora é 120 milhões. Né? Aquele retardozinho que a gente tem no diagnóstico em procurar assistência, em ir até um hospital, ele custa muito. Eu não sei para vocês, mas 120 milhões de neurônios, para mim, me faria uma falta enorme. Né? Então, isso é muito relevante. Não obstante, e aí foram os últimos estudos que trouxeram isso, e é o viés da minha frase, a gente sabe que esse tempo que continua a ser importante, ele é muito heterogêneo de indivíduo para indivíduo. Que o indivíduo X, ele pode chegar com 2 horas sem reserva funcional nenhuma, e aquele mesmo indivíduo, ou um primo daquele indivíduo, um indivíduo Y, pode chegar com 10, 12 horas e ainda ter muita reserva funcional e muito tecido que pode ser salvo. Então, o tempo é sim importante, a gente tem que correr o máximo possível, mas ele deixou de ser um ponto de corte para que a gente pudesse oferecer o tratamento. Interessante. E me diga uma coisa, Alexandre, o paciente chegando na emergência, no serviço de emergência com o quadro de AVC, dada a importância da patologia, ao percentual de incapacidade, né, permanente que essa doença carrega, ele deve ser assistido, né, por uma equipe multidisciplinar, deve ser voltada uma equipe para assistir esse paciente com brevidade. E aí, diante desse paciente, qual é o primeiro passo na avaliação de um paciente que chega com o quadro de AVC? Primeiro passo, independente se eu tenho especialista na emergência, se eu tenho uma pessoa afeita ou treinada ao atendimento do AVC ou não, é descer para a tomografia. Isso é condição sine qua non, tá certo? Então, junto com esse primeiro passo, vem um segundo que está de mão dada, que é o empoderamento, uma palavra que está em voga, mas que vale aqui, é o empoderamento do profissional de enfermagem, do enfermeiro do PA. Nos serviços estruturados, não só aqui, como no resto do país, como no mundo todo, quem reconhece o AVC é o porteiro e chama a enfermeira que leva o paciente para a tomografia e o médico acompanha. Né? Obviamente que quando você está instaurando um serviço de atendimento ao AVC, você vai ter muito falso positivo. Mas isso é normal em qualquer intervenção da área de saúde. Quando a gente começa a falar da ressonância, a gente hesita muito quando a gente sai da tomografia para a ressonância. Quando você começa dentro da subespecialidade radiológica, você hesita muito. Então, quando você começa a atender o AVC, você também vai hesitar muito. Isso é normal, mas você hesita 1, 2, 3, 4, você aprende com o seu erro, e o principal é afastar se aquele déficit ou se aquela suspeita de déficit se deve a uma isquemia ou uma hemorragia. Então, o primeiro passo é exame de imagem. Nos serviços que funcionam, a trombólise é feita dentro da sala de tomografia. Então, a gente já passou aquela época de que a gente espera o neurologista chegar na sala vermelha, faz todo o preparo e aí espera neurônio queimando. Então, o primeiro passo é tomografia urgente. Eu vou projetar aqui, Alexandre, para os estudantes que estão na live, né? Essa tomografia que é urgente, que deve ser feita com rapidez, e eu achei assim fantástico isso que você falou a respeito do porteiro, porque assim, muitas vezes esse paciente fica lá preso na triagem, na sala de espera, então assim é preciso que
todo mundo saiba reconhecer, não é que se trata de um AVC. Muitas vezes o paciente não vai chegar lá falando, estou tendo um AVC. Então, é preciso que a gente passe esse paciente na frente, né, dos outros, e tem paciente que fica muito tempo na sala de espera. E aí, a tomografia tem um grande valor nesse paciente pela sua rapidez, né? A tomografia computadorizada é um exame muito mais rápido do que a ressonância, é o exame de imagem mais rápido que a gente tem. A gente consegue obter essa imagem aí em segundos. Essa imagem, inclusive, para a investigação, o manejo inicial do paciente com quadro de AVC, ela não é feita inicialmente com a infusão do meio de contraste, ela é feita sem o contraste, justamente porque uma das coisas principais é você descartar sangramento. E o sangue, ele se apresenta hiperdenso na tomografia. Então, aqui nessa imagem daqui da esquerda, a gente tem o sinal da artéria cerebral média hiperdensa, né? Tem uma hiperdensidade aqui na topografia da artéria cerebral média, que é um sinal bastante precoce que indica trombo aí no interior da artéria cerebral média. E aí a gente tem outros sinais bastante precoces, que é o apagamento aqui da cisterna silviana desse lado, né? Apagamento, um discreto apagamento dos sulcos. Então, assim, o ideal é justamente a gente pegar nessa fase bem precoce, não é, Alexandre? Sem dúvida. Isso é a situação ideal para a gente. Sem dúvida. Assim, todo radiologista que dá plantão em emergência, ele não precisa ser neuroradiologista para reconhecer os sinais precoces de isquemia cerebral. Isso é o básico, né? A mesma coisa quando você está fazendo a leitura de um raio-x de tórax, né? Guardadas as proporções. Então, você saber fazer o janelamento correto, que é outro ponto tão importante quanto você reconhecer os sinais. Então, por exemplo, não existe análise do aspect, talvez vocês, muito provavelmente, vão falar do aspect daqui a pouco, não existe análise do aspect, esse é um equívoco que ocorre com frequência, um corte fino. O corte do aspect é um corte de 10 milímetros e é uma janela fechada entre 35 e 45. É aquela janela feia, feia mesmo. Aqui que os professores da gente chamavam de perfusão de pobre, mas é aí que você vai ver se o núcleo lenticular está apagado, se o rubor da ínsula está apagado, se aquele trombo, como a gente viu bem agora, outro detalhe muito importante que não consta do laudo e talvez lá na frente a gente possa abordar, é a característica da hiperdensidade e a extensão da hiperdensidade. Esse trombo, só para pegar o gancho, do jeito que você mostrou aí, eu sei que ele não desfaz com trombolítico. Se ele desfizer, ele desfaz parcialmente. Por quê? Porque ele é muito hiperdenso, isso daí é uma característica de trombo eritrocítico. Provavelmente esse paciente fez isso aí por uma embolia artério-arterial, provável causa cardíaca, e trombos extensos além de 8 milímetros, uma análise multivariada, eles têm um impacto muito grande na trombectomia. São pacientes que respondem menos. Então, reconhecer esses sinais e sabê-los de cor, não esquecer que a basilar é um pontinho e vez por outra a gente esquece da basilar, né? A gente esquece de procurar a basilar, é tão importante quanto. Essa tomografia está bonita. Eu fecharia um pouquinho mais a janela. Esse exame sem contraste, ele também pode surpreender uma situação dessa aqui, né, Alexandre? Sem dúvida. Né? Um quadro de AVC hemorrágico, né? Então, isso é fundamental, essa avaliação inicial com a tomografia sem contraste, que é super rápida, né? E, assim, essa questão do trombo, essa última informação que você falou da densidade do trombo, da extensão do trombo, é um tipo de informação que a gente só vai adquirindo nessa prática diária, nessa conversa com o especialista, não é mesmo, Carinha? Exatamente. A questão como nós temos aqui residentes, temos estudantes também, então, assim, a gente tem que estar atento a realmente a densidade da artéria, porque podemos pegar um trombo
hiperdenso, né? Na verdade, a gente chama de sinal da artéria cerebral média hiperdensa. E agora, assim, essa informação importantíssima que Drayton falou com a gente, a extensão. Então, não podemos ficar satisfeitos só na questão da identificação do trombo recente, mas sim da extensão também. Ele acabou de falar como é importante essa informação. Então, devemos estar atentos também para colocar isso no laudo. Na verdade, talvez, assim, às vezes o laudo vem um pouquinho depois, mas de relatar isso para o colega que está ali acompanhando o protocolo AVC na sala. Isso é fundamental. O laudo vai vir depois, mas a gente pode colocar também, deve, para ficar um laudo completo, mas as informações ali na hora, no momento. E eu gostaria também, assim, já que tem colegas aqui também, de pedir não esperar a imagem chegar no Pax, gente. Quem trabalha em hospital, em emergência, o radiologista, eu também sou, a gente está lá na nossa salinha, aguardando as imagens chegarem, mas não, protocolo AVC, tem que sair da sala, aproveita, estica a perna, vai lá no comando da tomografia e discute com o colega, passa as informações necessárias, porque é de fundamental importância, não pode esperar. Carlinhos, eu queria só projetar mais uma imagem que eu queria discutir aqui com o Alexandre. Ele já deu essa informação para a gente tão valiosa a respeito da densidade da artéria cerebral média e da extensão desse sinal da artéria cerebral média hiperdensa, e como isso altera a conduta. A gente sabe também que a identificação de sangramento, né, já descarta um AVC isquêmico aí, agudo. Agora eu queria projetar uma imagem, Alexandre, de uma hipodensidade mais evidente, já que a gente estava falando a respeito da questão do tempo. Eu não sei se está dando para vocês verem aí, né? E aí Alexandre falou para a gente da questão do aspects. Como é importante você espessar o corte de 10 milímetros, fechar bastante a janela, justamente para você conseguir visibilizar essas hipodensidades tênues. Mas no caso de uma hipodensidade aí tão evidente, Alexandre, significa que já tem aí um tempo, né, do evento. Isso vai mudar a conduta? Por si só, só a questão da hipodensidade. Aí tudo depende, depende da tua anjo. Se tu me fizesse essa pergunta 5 anos atrás, eu te diria que não mudaria a conduta. Mas se tu me faz essa pergunta hoje, eu te digo que a conduta pode ainda mudar. Por quê? Porque em alguns casos, os pacientes fazem déficits recorrentes. Então vamos supor na nossa população baiana aqui, que é uma população de convênio, em alguns deles, de mais baixa renda, pessoal que se alimentou não tão bem durante a sua vida, não fez exercício físico, tem várias comorbidades e tem muita estenose intracraniana. Então, às vezes, a estenose intracraniana ela provoca o primeiro evento, que chega nesse território aí, um território de artéria cerebral média súpero anterior, né? Aí a gente está em M1, na transição M1 para M3, então na transição entre os dois cortes, né? Mas aquela estenose, ela vai provocar a gente vai provocar um evento, e que esse segundo evento, ele pode chegar com a área de apagamento de sulcos e giros, ou um hipersinal, subjacente ou em concomitância a um déficit anterior. E isso faz com que haja uma crítica, os estudos mais recentes fazem uma crítica, entre aspas, e aí tem um viés também nessa assertiva, em relação ao aspects. O aspects, ele continua sendo um balizador, ele continua sendo importante, mas aquela regra de outrora de que propor tratamento em pacientes que tinham aspects abaixo de 7, ela caiu por terra. Por quê? Porque os novos estudos prospectivos das populações que foram tratadas nos diversos trials, sobretudo dos últimos 5 anos, mostram que mesmo os pacientes com aspects de 4, 5, sobretudo 5 em diante, né? Ou seja, eram aspects que a gente não tratava de jeito nenhum 5 anos atrás, né? Que a gente desistia desse paciente. Esses pacientes, o ranking score dele, que é uma maneira de você ver o quão funcional esses pacientes vão estar em 90 dias, se eles comparados com um grupo que não foi tratado, eles saem melhor.
A gente perdeu o medo de transformação hemorrágica pós-trombolítico e pós-reperfusão mecânica. A gente viu que a taxa de transformação hemorrágica é baixíssima. A gente acreditava... Bem, na verdade, a gente tinha medo. É isso. Quando a gente não conhece, a gente tem medo. E a gente não propunha anteriormente esse tipo de reperfusão, seja por trombolítico, seja por trombectomia, nos pacientes que tinham aspects abaixo de 7. Mas hoje, a gente sabe que vale a pena ir. Vaso bom, resumindo, é vaso aberto. Certo. Drayton, eu ia começar a falar sobre o Aspects, mas você já nos deu umas informações muito importantes. Eu vou só comentar sobre ele, existe um score chamado Aspects, criado para avaliar a extensão do comprometimento, a princípio, da artéria cerebral média e o risco de desfecho desfavorável, né, com o tratamento trombolítico. O score máximo é 10, sendo subtraído um ponto para cada área de hipodensidade vista na TC. Eu ia te perguntar de que forma esse score ajuda na definição da conduta. Entretanto, você já começou a falar com a gente, aí agora já vou mudar um pouquinho. Você continua sendo importante a gente dar o laudo estruturado com o score de Aspects? Continua, mas cabe uma ressalva. O Aspects, ele não pode ser dissociado da clínica. E aí é importantíssimo o radiologista compreender um pouquinho da clínica radiológica. Ele não precisa ser especialista, mas ele precisa saber que uma afasia é diferente de uma disartria. Por exemplo, se o paciente não articula bem a linguagem, e aí a articulação é mecânico, esse déficit é de fossa posterior. Ele não é de circulação anterior. Se ele tem dificuldade de compreensão, ou de expressão ou de expressão verbal, uma afasia de Wernicke ou de Broca, isso é expressão verbal, isso aí é anterior, isso é frontal esquerdo, na maior parte dos ocidentais. Isso é uma coisa. O Aspects, ele continua sendo importante, sobretudo para quando a gente quer dizer não. Qual é a crítica que a gente faz ao Aspects? Existem várias. Duas delas, ele não contemporiza, digamos assim, toda a circulação anterior. Então, ele exclui, de certa maneira, a artéria cerebral anterior e uma parte da artéria cerebral posterior. E ele dá o mesmo ponto, ou seja, ele tira um ponto de cada vez para coisas que são muito diferentes. Uma coisa é tu tirar um ponto da ínsula, do opérculo ali. Outra coisa é tu tirar um ponto do núcleo caudado. Então, assim, não dá para comparar. Pode até ser parecido, mas você não pode comparar tangerina com laranja. Entendeu? Então, muitas vezes você tem, por exemplo, um Aspects de 7 em pacientes que têm o braço posterior da cápsula interna, um núcleo caudado, ou um M3, sei lá, eu vou chutar, e você tem um cara que tem M1, M2, M3. Funcionalmente, ele está muito mais comprometido do que o outro. Então, o Aspects, ele dá a mesma nota para coisas que têm um prognóstico e uma urgência de tratamento muito distinta. Mas ele continua sendo um balizador. Né? Ele não está de todo abolido, muito pelo contrário, ele serve como um norte, mas ele não é mais aquele ponto de corte que a gente, a bem da verdade, do ponto de vista histórico, aí falando para os mais jovens aí, a gente condenava esses pacientes. Entendeu? Então, a gente tem aí... Sim. Tá. Você quer falar, Adriana? Então, assim... É diferente você ter os dois laranjas ali, M1 e M2, e você ter o caudado, né, e o núcleo lenticular, e você querer comparar esses dois oitos. São oitos diferentes, entendeu? Mas ele continua sendo um balizador. Né? Lembrando, mais uma vez, o corte de 10 milímetros e a janela bem fechada. Certo. Então, a importância da gente utilizar esse score, que, como o Alexandre falou, contempla mais o território da artéria cerebral média, mas que serve para os nãos, né? Para você falar não em determinados casos, embora atualmente
nós estamos mais complacentes em relação ao aspects, porque antigamente abaixo de 7 já era contraindicação, atualmente não mais. E o nosso estudo com contraste, Alexandre, em que situações, após a avaliação inicial com tomografia de crânio sem contraste e a mensuração, né, do score aspects, em que situações é necessária e o estudo da circulação intra e extracraniana através da angiotomografia com contraste, é claro, a angiotomografia sempre com contraste. Em que situações isso é necessário para a definição de conduta? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Aí a resposta é a mais simples de todas. Em 100% das vezes. Né? Então, se você tem um déficit clínico instalado, mais ou menos significativo, mais exuberante ou menos exuberante, pouco importa. Né? E às vezes esse é um elemento confundidor. Né? Existem trabalhos que mostram, por exemplo, que quando o paciente chega muito bem, ele demora mais para fazer a tomografia e a gente retarda mais a instituição da terapêutica. Mas às vezes aquele muito bem, seja um muito bem radiológico ou clínico, é uma grande pegadinha. Porque às vezes as anastomoses, que é outro ponto importante que a gente deve falar mais na frente, as anastomoses estão segurando a onda ali, mas ele está numa oligemia e ele vai, quando ele cai de uma vez. É aquele cara que está no NIH, na escala de NIH, entre 6, 7, 8, que ele vai para 15, 16, 18, que ele fecha o topo da carótida e faz 23 de NIH, por exemplo. Então, você comprovou que não existe hemorragia. Normalmente, qual é a sequência? Normalmente o cara, por exemplo, essa semana a gente teve 2 AVCs no mesmo momento em um dos hospitais de Salvador. A gente estava atendendo um e chegou o outro. Esse que nós estávamos atendendo, o paciente estava estável, a gente achava que não era AVC. Ele saiu da mesa e entrou o hemiplégico. O hemiplégico entrou, rodou a tomografia ali em segundos, a gente viu que não tinha sangue, trombolizou na mesma, já fez o bolus de actilise na mesa de tomografia. Então, não teve sangue e teve uma suspeição clínica, é igual a angiotomo para todo mundo. Bem entendido que essa angiotomo ela deve ser revisada para que a técnica seja cada vez mais aprimorada, de preferência que não haja contaminação entre a fase arterial e venosa, isso não é difícil de conseguir, e que a gente corte os troncos supraórticos. Porque um dos papéis fundamentais da angiotomo é mostrar para quem vai entrar qual é o caminho e quais são os problemas que quem vai percorrer as curvas da Estrada de Santos tem até poder chegar lá em cima. Deixa eu projetar aqui. Na realidade, esse exame daqui, ele está contemplando a fotografia, a imagem, está contemplando... deixa eu ver, ele saiu do lugar aqui. Peraí, gente, cancelar aqui. Está contemplando a região cervical. Mas o que a Alexandra quer falar é que o exame precisa contemplar essa origem aqui, dos troncos supraórticos, do tronco arterial braquicefálico, a origem da artéria carótida comum, justamente para ver a presença dessas tortuosidades. E aqui, por acaso, tem uma tortuosidade aqui bem importante nessa artéria carótida, no segmento proximal da artéria carótida comum esquerda, né? Então, é necessário essa avaliação da circulação extracraniana, que é essa aqui, e aqui da circulação intracraniana através da angio-TC. E quais são assim, os achados, né, que poderiam... Oi. Porque tem uma das pessoas aí, eu acho que é geógrafo, ele falou que o áudio está ruim. Eu não sei o áudio de... Você já falou dessa questão da avaliação com angiotomografia da circulação intra e extracraniana, que deve ser feita sempre, né? E aí, você encontrando uma oclusão de grande vaso, uma oclusão de carótida, uma oclusão de M1, que é que isso altera na conduta do paciente com AVC isquêmico? Então,
Então, vejam só, vocês continuam me ouvindo, né? Tá ótimo, agora melhorou 100%, não foi, Carlinha? Pronto. É. Melhorou. Então, Melhorou. então, alguns detalhes, assim, imagem para AVC é igual a MIP, né? VR é perfumaria, Sim, né? sim. Então, você mostrou do ponto de vista ilustrativo, eu sei disso, mas como tem gente mais jovem aí assistindo, eu estou só aproveitando o ensejo. Então, quando você vai fazer antes de você fazer o laudo estruturado, eu costumo brincar, você tem que dar as dicas estruturadas. Porque as suas dicas estruturadas vão ter um, um papel fundamental no desfecho clínico do paciente. O resultado de tudo aquilo que vai ser a partir dali vai depender daquilo que tu, radiologista, falares. Então, a gente começa com o arco aórtico. A gente começa, sei lá, eu tenho uma estenose ou eu tenho um trombo em cerebral média direita, por exemplo. Então, eu tenho que saber qual é o tipo do arco aórtico. Olha, doutor Drayton. Ó, fulaninho. Ó, neurologista. Antes do neuroradiologista chegar. Esse arco aórtico é do tipo 3. Ou então esse arco aórtico é bovino. Talvez, se ele conseguir pelo braço, ele tenha um acesso mais direto a partir da radial direita para a carótida comum esquerda. Estou hipotetizando. Sim. Ou o AVC é um AVC de basilar. Como o arco é muito sinuoso, o caminho pelas radiais, a partir das subclávias, ele é mais retilíneo. Isso daí, o radiologista, mesmo que não especialista ou não habituado a isso, ele bate o olho, ele sabe dizer. Ele sabe dizer se na origem dessa artéria, ou seja, se eu tenho estenose no tronco supraórtico, se eu tenho estenose no ósteo no início do TAVC, se eu tenho estenose no início. Porque quando a gente entra com a trombectomia, assim, quem já assistiu sabe o cenário, que é você entra por tudo ou nada. O cara só tem aquela chance. A trombectomia é uma terapia de resgate. Então não tem muita firula. Você entra, como diz o pessoal da neurologia, você entra com força mesmo. Então, se você souber que tem uma placa no ósteo do vaso que você vai cateterizar, obviamente você vai com um pouco mais de prudência. Você tem que saber se o caminho desse vaso depois do ósteo é sinuoso ou não. Você fez menção a isso. Se eu tenho sinuosidades ainda no segmento cervical baixo. Se depois da bifurcação, se eu tenho kinking ou looping. Porque isso vai, o catéter balão, ele não faz volta. Então, qual é a técnica que eu vou escolher? Eu vou passar um catéter não balão e um pouco mais maleável para ele fazer a volta e eu ir lá em cima? Ou esse meu vaso é retilíneo e eu vou com um catéter balão que é mais robusto? Essas decisões eu não posso tomar durante o procedimento, eu tenho que tomar antes. Porque eu já entro com o material certo. Não esqueçamos, 1 minuto, 2 milhões de neurônios. Se a gente for juntar todas essas pequenas informações aí, dá 10 minutos. 10 minutos são 20 milhões. Faz falta, minha gente. Faz falta. Entendeu? Então, é como se o radiologista ele fizesse o papel de cartógrafo de luxo. Ele diz, olha, bicho, para tu chegar lá em cima, tu tem tal dificuldade, tu tem uma placa no bulbo carotídeo, que é uma placa calcificada, ou que é uma placa mole. Toma cuidado quando tu fores entrar nesse bulbo carotídeo para tu não rasgar essa placa. Observa que depois da tua bifurcação carotídea, depois do bulbo, tua bifurcação carotídea faz um kinking, por exemplo. Né? Vê lá que na entrada do petroso, ou vê que o teu segmento supraclinoideu, ele é muito sinuoso. Observa que tu tem uma placa no topo da carótida, entendeu? Então, são pequenas dicas que não dá tempo de escrever, aí é no verbal, que o radiologista... Eu acho, assim, a impressão que eu tenho, muitas vezes, é que o colega que está no plantão, ele não sabe o quanto o papel dele é importante para o sucesso do que vai acontecer depois. Ele é crucial, 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 crucial. Porque quando o cara fala tudo isso, parece muita coisa, mas não é não. Né? Ele facilita muito o que vem depois. Vou dar um exemplo pragmático, que a gente só aprendeu agora de 2 anos para cá. Se o segmento M1 ele não é horizontal, se ele mergulha, ele vai em direção ao polo temporal,
o stent não funciona bem. Por quê? Porque quando você faz a tração, imaginando que isso daqui é meu segmento, quando eu faço a tração, o vetor, ele é contrário. Ele não desce, ele puxa o stent para cima. É como se eu estivesse fazendo uma força contrária à que eu necessito. Por uma questão de ângulo. Me desse informação, Drayton, o caminho até lá não é muito sinuoso, o arco é tranquilo, não tem placa na carótida. Agora, o M1 mergulha. Eu vou entrar com aspiração, eu não entro com stent. Você está me entendendo? Interessante. E aí, Interessante. eu perco a chance de subtrair aquele trombo na primeira passada. Porque mais importante, ou tão importante quanto o tempo, é você tentar tirar o trombo da primeira vez. Isso, na análise multivariada, se mostrou que é proporcional ao déficit neurológico final. Quanto mais rápido a gente é o que a gente chama first pass, né? Você tem que fazer ou tentar tirar o trombo da primeira passada. Só que a primeira passada não depende só da minha técnica, não depende só do material que eu uso, depende de uma série de fatores, de onde esse anatômico. Que o radiologista é quem vai me dizer, poxa, Drayton, se tu for aí, não bota stent não, tu vai passar o stent 2, 3 vezes e o trombo não vai sair. É mais ou menos assim que funciona. Interessante. Você veja, pessoal, como é importante. Interessante, Drayton. Nós, radiologistas, temos que fazer parte, né, da equipe. É um trabalho em equipe. Então, essa questão da angulação Sim. do arco aórtico, multidisciplinar, né, de quão o segmento posterior do arco aórtico está elevado em relação ao joelho anterior, porque isso vai dificultar o acesso e tortuosidades, estenoses, justamente porque você tem que pensar que o catéter tem que percorrer todo esse caminho para chegar lá em cima. Tem algumas elogios aqui, Drayton. a esse nosso bate-papo. Eu não vi aqui, não. Eu sou meio travadinho com lives, né? Mas bacana, né? Aqui. Assim. Então, pois não, eu não sei se eu continuo falando ou se a gente vai. Aqui Carol, que é residente R4 da gente aqui, já botou muito bom saber as informações mais importantes que podem alterar as técnicas terapêuticas. Drayton, sempre sensacional. Eu não sei quem é a CP. Moi. Quando elogia assim, Bruno Souto, radiologista, todo mundo batendo palma aqui, Vinícius Pitanga. Então, tá maravilhoso isso. Então, Drayton, nós temos também alguns estudantes e temos os residentes também. E talvez eles não... A gente está falando aqui de trombólise, de trombectomia. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais condutas que tem falado aqui durante a live. E, assim, quais são os achados de imagem que podem ajudar a defini-las, que seria o trombo, um trombo recente na cerebral média maior que 8 milímetros, não é isso? Isso. Via de regra, acima de 8 milímetros, ele dificulta muito a retirada. E o paciente então, tem um desfecho pior. E aí, só comentar a questão da trombectomia, que só para onde é que ela é feita, né, hemodinâmica, é um pouquinho diferente da trombólise. Só por alto, você poderia falar um pouquinho para a gente dessas condutas terapêuticas, só para os residentes da... A gente tem passado por 2 revoluções atuais. Além da trombectomia ser nível, é importante que se diga isso, a trombectomia é nível 1A de evidência. Para aqueles que estão menos afeitos com classificações, nível 1A de evidência é você dar antibiótico para o paciente que está com sepse. É você dar antihipertensivo para o paciente que tem hipertensão. Tá certo? Então, poucas coisas na história da medicina tem o NNT tão forte quanto da trombectomia. Só para pegar esse exemplo que eu dei anteriormente, o NNT de antibiótico para paciente séptico é de 4 ou 4,1, se a memória não me trai. O NNT da trombectomia, ele varia entre 2,7 e 3,2, dependendo do trial. Quanto menor, melhor. Ou seja, eu preciso tratar 2,8, 2,9 pacientes para salvar um. Tá certo? A trombólise é de 7.
Já é o dobro praticamente, ou mais do que o dobro. Isso dentro das primeiras 3 horas. Quando a gente vai para 4 horas e meia, ela vai para 14. Tá certo? E a trombectomia e os novos estudos de imagem estenderam a janela. A gente está tratando paciente com 20 horas, com 18 horas. Então, feito o atendimento inicial, afastou que tem sangue, trombolizou, e você fez a anjo, identificou o sítio, é importante ver e ter em mente que, às vezes, o sítio ele é em tândem. Você tem no pescoço e você tem no intracraniano. E é importante fazer um pequeno bemol que nem todo sinal de vela é de secção. Às vezes é a carótida toda cheia de tronco, e quando você injeta o contraste e você faz angiotons de vela, mas quando você coloca um catéter ali e aspira, aquilo vem trombo, vem cheio de trombo. Então, cuidado com o diagnóstico old school, vamos chamar assim, que não somos nós, né, meninas? A gente também é jovem, da chama de vela em AVC isquêmico. Muitas das vezes, aquilo ali é um trombo impactado em todo o conjunto da carótida interna. Então, feito isso, normalmente o paciente vai para a terapia de resgate, ainda fazendo uso da segunda parte do Actilize, que é feito em 1 hora. Você faz 10% em bolos, calcula para o peso, normalmente é 0,9 miligrama por quilo de peso, isso não tem muita importância a gente falar aqui. E depois você faz o bolos em sala e já continua. E se o paciente tiver insuficiência renal? É uma pergunta que o mais jovem faz, porque vai injetar contraste. O rim tu transplanta, o cérebro não. Então, sem o cérebro ele vai morrer. O rim tu corre atrás depois. Sim. Então, não existe no AVC alergia e não existe insuficiência renal no alergia, no AVC. Esses dois problemas eles deixam de existir. Qual é a nova virada de fase que a gente está vivendo agora? Existem novos trabalhos recentes criticando o papel da trombólise. Em que sentido? Dizendo que a trombólise não facilita tanto quanto a gente achava antes o papel da trombectomia. Pelo contrário, ela talvez aumente a chance de hemorragia uma vez que você injetou um trombolítico, que vai ficar circulando ali. Ponto 2, ela atrasa um pouquinho essa tomada de decisão. Ponto 3, e talvez seja a grande revolução que a gente vai viver nos próximos anos. A gente vai se passar da tomografia na radiologia. Os novos aparelhos de hemodinâmica, eles são capazes de fazer um DynaCT na sala, com a qualidade inferior, é bem verdade, mas esse DynaCT ele já me mostra se tem sangue ou se não tem, já respondeu a pergunta que eu preciso. Se o paciente tem clínica, e se ele tem hiperdensidade, apagamento de sucos e giros, isso é um detalhe a mais. O que interessa? O que interessa é que ele tem clínica e que ele tem oclusão, e que eu tenho que abrir, porque vaso bom é vaso aberto. Então, nos novos angiógrafos, né, e talvez muito em breve a gente vai ter 2 aí na Bahia que vão poder fazer isso, eles fazem DynaCT, que é o nome de um dos fabricantes, mas é uma tomografia armengada de luxo. Eles fazem a anjo, eles fazem uma aquisição 3D, ou seja, eles fazem uma angiotomografia com a mesma qualidade ou muito parecida daquela que a gente faz na sala de hemodinâmica, e alguns aparelhos trazem também um software de perfusão. Se o paciente tiver com a janela estourada, eu consigo ver viabilidade num comparativo com o que a gente vê hoje na tomografia, com uma certa similaridade. Ou seja, o futuro, muito provavelmente, é que o paciente venha da emergência direto para a sala da hemodinâmica. Existe uma corrente muito forte nos Estados Unidos que defende piamente isso, atualmente. Ganha tempo, né, Alexandre? Olha, Alexandre, Juliana está falando aqui que tem feito com janela de até 24 horas. E perguntando... Juliana está perguntando se o paciente já faz Actilize na TC. A gente já respondeu isso anteriormente, né? O paciente já faz na TC, já faz o bolos ali na mesa, né? Existem situações anedóticas, por exemplo, quando você está treinando a equipe, que você bota pilha em todo mundo, então você tem que pegar um gel com 16 ou um 14 bilateral.
né? Então tem paciente que faz um stroke mimics e que você chega lá, o cara tá furadão com 2 gel na tomografia. O pessoal já correu. Então isso daí é você apara um pouquinho essa aresta e você vai deixar de ter eventos como esse. Mas via de regra, o pessoal quando está no casco, como a gente diz, participa. Então o maqueiro ele se sente importante. Então, nos hospitais onde eu milito com mais frequência, o que eu costumo estimular? Em que o paciente, quando tem a alta, que ele vá na emergência, ele tente falar com o cara que fez a ficha dele, com a enfermeira que atendeu no PA, com o enfermeiro da hemodinâmica, e não somente com quem assistiu na UTI e pegou o caso no pós-operatório, entendeu? Porque todo mundo, desde quem empurrou a maca, a quem fez a tomografia, o técnico que botou na mesa, todo mundo tem participação no processo. Às vezes a galera é voltada a tentar valorizar mais quem faz o papel de torneiro mecânico, que é o meu caso, que vou lá e tento desentupir. Mas entenda, eu sou a ponta da operação e se tudo que me antecedeu não funcionar, minha função não existe. Né? É o que o pessoal fala do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Né? Então, todo mundo... O AVC é uma linha de cuidado. E que o radiologista, a gente já frisou isso aqui antes, e está batendo nessa tecla de novo, o radiologista ele é crucial que o paciente seja bom. Eu acho que tem outra pergunta aí, não sei. Eu não consigo ler as perguntas. Na realidade, Juliana, Alexandre, falou isso, que não foi uma pergunta que ela tinha feito a respeito do actilite, foi uma afirmação que já faz na TC para ganhar tempo e sobe já para a hemodinâmica com a solução, lembrando que tem que ser administrado por via exclusiva e já sobe correndo a solução. E voltando aqui, ela está afirmando que a recepção é muito importante também para identificar e priorizar esse paciente com AVC, foi aquilo que a gente conversou no início, né? Sem dúvida. Isso. Ricardo Ferraz também, professor Dr. Drayton, sempre top. Conteúdo vascular também, parabenizando. Thaís Lopes, batendo palmas. Drayton, realmente a gente está aprendendo muito aqui, viu? Eu queria fazer uma pergunta. Você agora, Carlinha? Não, pode falar, Adri. Eu queria fazer uma pergunta a respeito do aspects. Existe um aspect direcionado para a circulação posterior. Me fale a respeito desse, se é tão bem aceito e o que você acha que deve ser utilizado, sempre ajuda. O que você acha? Adriana, na prática, ninguém nunca utiliza nem nunca valoriza. Por um simples motivo. Basilar fechada, paciente ou encarcerado, ou em lockdown, ou morto. O paciente vai padecer. Tá certo? Se ele tiver sorte de que esse trombo se restrinja à junção vertebral-basilar, ou seja, ao terço inferior da basilar, ou seja, ele já poupou as paicas e poupou as aicas, e se ele tiver duas comunicantes posteriores calibrosas, esse fluxo vai inverter e ele vai ficar vivo, muito provavelmente. Qual é o problema? É que é muita variável para ocorrer desse jeito. Na prática não é assim que ocorre. Né? E esse trombo, depois, ele não fica ali grudadinho, feito concreto, ele é argamassa. Né? Ele é papel higiênico que pode esfarelar. Então, esse paciente ele vai refazer o déficit. Então, na prática, trombose de fossa posterior, você vai para o tudo ou nada. Por quê? Porque o paciente ele vai morrer se você não fizer nada. E os trombos de basilar, normalmente, eles não respondem ao trombolítico. Realmente não respondem. Está falhando. Está falhando? Falhou um pouquinho aqui agora. Então, assim, AVC de fossa posterior, o aspect não tem o valor que tem no AVC de território de artéria cerebral média e você vai por tudo ou nada. Aí nessa hora falhou. Território de basilar. Isso. Continua me ouvindo, né? Agora? Sim. Porque o paciente ele vai padecer. Uma situação talvez um pouco mais benigna são os trombos circunscritos ao topo da basilar.
Via de regra, esses são trombos frescos, que se fragmentam com uma certa facilidade, que você livrou todas as perfurantes do tronco, então que o paciente fica vivo, em coma, mais vivo, e que aí você tem tempo de usar, então, de ir lá e tentar capturar. Mas a gente não usa essa escala e a gente vai para o tudo ou nada quando é circulação posterior. A gente vai para o tudo ou nada. Um grande desafio é a gente saber calibre de vaso. A gente vai para o tudo ou nada, eu falei isso lá anteriormente, né? O radiologista é crucial. Ele só, Drayton, a vertebral esquerda ela é dominante, mas ela tem um duplo kink na origem. Aí eu vou para a direita. Entendi. Entendeu? Se o cara me diz isso, eu vou para a direita. O cara diz assim, ó, a vertebral esquerda é dominante, mas a saída da subclave é muito angulada no arco. É melhor tu vires pela radial. O radiologista tem condição de dar essa informação. Ou então ele diz assim, o ósteo da vertebral é orientado no eixo inicial dele, na direção da subclave, e não para baixo. Ele é na direção da subclave. Então, se eu vier pelo braço, eu dou de cara com o ósteo. Eu não perco o cateterismo. Entendeu? Isso é tão importante quanto. Ok. Uma coisa que Drayton falou aí rapidamente da questão da gente estar colocando também aos residentes, eu sempre falo, e podem achar que não é tão importante, mas falar de persistência de padrão fetal, no caso das cerebrais posteriores, todas as variações anatômicas a gente tem que referir também no laudo. Pode parecer, não tem oclusão, tal, mas a gente fala da tortuosidade, como já falou, então lembrando também dessa questão da origem das cerebrais posteriores também. Se tiver o padrão fetal, a gente colocar isso no laudo também. Drayton, eu vou te fazer uma pergunta. A gente só tem falado, lógico, da tomografia, que é o nosso exame, né, o padrão ouro, o nosso exame rápido. Aí agora eu quero saber de você, tem lugar da ressonância? A ressonância magnética também tem lugar no protocolo AVC? E se tiver, quando é que vocês solicitam? Ela tem lugar cada vez menos, eu acho. Por que ela tem lugar cada vez menos? Essa é uma discussão que dura 2 décadas, é impressionante, né? A gente fala isso, eu entrei na residência em 2001, né? Então, tem 2 décadas que a gente fala disso, né? Mas a gente precisa se ater aos fatos. Quais são os fatos? O manejo do paciente na tomografia é muito mais rápido. Sim. E a gente está falando de tempo aqui, o tempo todo, né? Pleonasticamente falando, Sim. A gente está falando de tempo, né? Segundo, a gente tem que fazer uma pergunta. O que a ressonância pode me dar que a tomografia hoje não me dá? Quase nada. Só os casos de exceção. Os casos de exceção, num serviço de referência, eles sempre vão existir. Tá certo? Então, sempre vai ter aquele radiologista que fez um R4 de vascular, mas sempre vai ter doutora Carla e doutora Adriana que fazem aquilo na sua rotina diária, que por verem aquilo na sua rotina diária, tem mais facilidade de encontrar as outras coisas. Então, a ressonância, ela ganha um pouco de espaço, ela não dá ideia. O pessoal tem falado muito, sobretudo os residentes de neurologia, sobre o mismatch flare de fusão. Né? Ele não dá uma ideia de viabilidade, ele dá uma ideia de tempo, e aí é uma grande pegadinha, né? Porque o fato de não ter brilhado em uma sequência e brilhar na outra não significa dizer que o tecido vai estar viável, significa dizer que eu tenho pouco tempo. Ora, no início da nossa live lá atrás, a gente falou que o indivíduo, dependendo da magnitude de anastomose que ele tem, ele pode chegar com 2 horas sem nenhum tecido viável, ou ele pode chegar com 12 horas com todo o tecido viável. Isso vai depender da reserva fisiológica dele. E não de um flare que brilha ou não brilha. Tá certo? Então, se a gente quer fazer bem feito nos casos extemporâneos, a gente teria que fazer uma perfusão. Mas mesmo a perfusão hoje, ela começa a perder, e aí tu não me perguntou isso, mas eu já estou entrando nesse ponto, ela começa a perder um pouco o objetivo de vida dela. Eu sei que o tecido vai estar oligêmico. Eu sei, por uma projeção com boa chance de certeza, que o Aspex já mostrou que tem isquemia constituída.
Mas eu também sei hoje, com as análises multivariadas, à distância, que saíram dos trials, dos últimos 5, 6 trials, que um vaso aberto é melhor do que um vaso fechado, mesmo naquele paciente com aspectos baixo. Então, de que vai me mudar a perfusão? Agora, se eu tenho um caso que é dutoso e eu consigo fazer uma perfusão, seja por tomografia, seja por ressonância, ou aquele caso de fossa posterior que está recorrendo, o cara que entrou em coma e acordou, né? O cara que fez um déficit e depois acordou de novo. Aí sim a ressonância tem o seu papel nesses casos que são um pouco fora da curva. Fora isso, o mundo todo caminha para a tomografia e com a tomografia. Excelente. Carlinhos, eu quero ler aqui um elogio de uma paciente que entrou aqui, viu, Drayton? Sou paciente, morro de elogiar o médico que salvou minha vida. Grata eternamente. Então, a gente já vai aqui para 1 hora de live. Eu vou dizer aqui que, para mim, foi de grande aprendizado. Tenho certeza que todo mundo que participou aqui da live aprendeu bastante da questão do papel multidisciplinar, da questão de um trabalho em equipe que vai desde a recepção para identificar esses pacientes que precisam de um tratamento rápido, da importância do tempo, mas esse tempo hoje em dia não é tão determinado, dicotômico, menos que 4 horas e meia, como era anteriormente, como as nossas verdades vão mudando, não é isso, Drayton? E nós, radiologistas, precisamos estar sempre conversando com o especialista para estar acompanhando todo esse processo. A importância da tomografia para descartar sangramento e da angiotomografia de crânio e carótidas, para também falar das vias de acesso. As vias de acesso são importantíssimas, as variações anatômicas, isso tudo a gente aprende assim, discutindo. Muito obrigada, Drayton. Foi excelente. Tenho certeza que as pessoas adoraram e vai ser de muita utilidade nos nossos laudos, não é, Carlinha? Não, com certeza. Eu realmente, assim, eu gosto muito de AVC e estava já conversando com a Adriana. Falei, Adriana, tem que falar de AVC logo. E a gente não podia pensar em outra pessoa que não fosse Alexandre Drayton. E realmente ele nos trouxe muitas informações e que vão mudar, vão melhorar, complementar mais nossos laudos. E nossas conversas, que eu acho que mais importante, acho que tem que ficar, como eu falei, não é o colega que, não faço vascular, eu não laudo anjo, tal, não é isso. A gente tem que estar ali atento aos principais sinais da tomografia. Não precisa ser especialista, gente. A gente tem que saber identificar e realmente para estar ali andando junto com o colega da neurologia e para a gente fazer, assim, fica até estranho, mas dar o nosso melhor mesmo, porque a gente não pode ficar ali sentada esperando imagem, não. A gente tem que agir. Eu acho que esse é um conselho que eu daria para todos que estão aqui assistindo, que a gente está sempre na frente, sempre dando o nosso melhor e o colega está ali. O paciente que está naquele momento com um sintoma de AVC, e ali aquelas condutas vão ser tomadas, tudo muito rápido. Então a gente tem que estar ali junto, fazendo a nossa parte. Como falou, é interdisciplinar, é multidisciplinar. Então, assim, a gente tem que estar andando junto para melhorar o atendimento do paciente e com isso melhorar o prognóstico. A gente pode mudar o prognóstico desse paciente. Claro que Drayton que vai fazer o papel mais importante lá na Trombé. Mas a gente tem que falar o caminho que ele vai ter aí, por onde ele vai entrar para ter mais sucesso na terapêutica. Muito obrigada, viu, Drayton? Inclusive, Carlinhos, inclusive porque o AVC é muito mais do plantonista do que do neuroradiologista, não é isso, Drayton? Isso. É do plantonista. O AVC é uma doença atroz, né? Ela não permite muita falha, né? Então, assim, se eu puder, nas minhas considerações finais, dizer o que eu gostaria de ouvir de um radiologista. Eu acho que fica interessante. Sim. Né? Primeiro, eu gostaria que o radiologista ele se sentisse parte integrante do processo.
que ele não fosse aquele cara que as outras pessoas enxergam como cara calado, que não gosta de falar de ninguém, com ninguém, e que fica na sala escura. O radiologista não é isso. Né? Então, ele tem que ter a convicção de que daquilo que ele vai passar adiante, uma vida pode ou não ser salva. Então, é aquele cara que liga para o médico e discute o caso. E que não fica, vem a nós. Então, a situação que não é impossível, que é muito fácil de ocorrer, é o cara dizer, olha, Drayton, estou com AVC aqui, a neurologia está chegando, é um paciente que tem 3 horas, tem um trombo cerebral média direita, hiperdenso, longo de 10 milímetros, me chama a atenção, eu não sei se tem estenose intracraniana, mas tem 2 pontos de calcificação na cerebral média, então pode ter uma estenose intracraniana, aí eu vou ficar esperto se eu vou dissecar esse vaso ou não. O teu caminho até lá não é tão ruim, mas o TABC ele é sinuoso, tem uma placa na carótida, que não é muito estenótica, o trajeto cervical da tua carótida é bom, e ó, cara, vem logo, porque quando eu analisei no corte mais superior as anastomoses de um lado e do outro, ele tem bem menos vaso leptomeníngeo do lado que ele tem o AVC, então provavelmente esse cara é um fast progressor, ele vai progredir o AVC dele rapidamente. Então o cara, em menos de 1 minuto, ele diz o que deve ser feito. É difícil fazer isso? Não, não é difícil. No entanto, a gente precisa conhecer para poder fazer e perder um pouco a vergonha e o medo, né? Como diz minha filha mais nova, eu tenho essa voz de ladrão, é uma voz que é uma voz assim, gutural, né? Mas assim, eu não mordo não, eu tô... E na hora do AVC, gente, é uma correria, porque parece até piada, mas eu vou repetir, 1 minuto são 2 milhões de neurônios. Se você perde tempo passando da maca para a mesa, é neurônio, entendeu? Então, é tudo muito rápido. É uma doença que interessa a todos nós. Ou nós conhecemos alguém, ou sofreremos, ou conheceremos alguém que vai ter AVC. Isso é fato. Né? Ainda somos 25 aqui na live. Né? 1/4 de nós, né, vai ter AVC aqui. Né? É muita gente. 6 pessoas aqui, mais ou menos. Tá bom? Excelente. Um abraço. Foi um prazer. Muito obrigada. Excelente. Obrigada mais uma vez. Excelente. Boa noite.